O segundo tópico que eu quero compartilhar com você é o seguinte: a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida não é uma corrida de vamos até ali aquele mês e as coisas têm que dar certo da noite para o dia. Nós estamos vivendo esse negócio do fast, do quickly, das coisas para ontem, por causa até das tecnologias avançadas, e isso é interessante que muitas coisas realmente elas mudaram o time. Mudaram o time. Porém, nós às vezes trazemos para nós uma cobrança que ela é injusta, porque nós não somos máquinas e nós temos processos de maturidade naturais que vão acontecer para uns um pouco mais rápido, para outros um pouco não tão rápido assim. E você precisa se respeitar, primeiramente, entendendo. É claro que isso aqui tem a ver com mentalidade também. Tudo que eu vou colocar aqui embaixo, é claro que tem a ver com mentalidade. Primeiramente, entendendo que não é uma distância curta as coisas que você precisa realizar como ser humano. Quando você começa a olhar assim, primeiro semestre não consegui fazer, o primeiro semestre as coisas não deram certo. Gente, você trava, seu nível de criatividade trava, seu nível de conseguir visualizar soluções no meio do caos, você vai a zero. E você começa a entrar numa estafa tão absurda que você começa a beirar o que eu chamo de tristeza profunda. E a tristeza profunda, ela vai chamar uma tal de depressão. Depressão. E nesse meio conturbado, nublado, você não consegue visualizar potenciais soluções ou potenciais caminhos criativos para você sair daquilo. Então você precisa colocar o seguinte na sua mente: não consegui agora, mas eu vou conseguir. Eu não bati a meta ainda, mas eu vou bater. Eu não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar. Porque o que acontece é que muitas pessoas às vezes saem na frente. Pá, 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 pá. Gente, um passo após o outro. Um passo após o outro. E você vai ver o quão mais próximo você está do seu objetivo do que ontem. Um dia após o outro, um passinho após o outro. Tem dia que dá para você dar aquela caminhada um pouco mais acelerada. Tem dia que dá para você bater aquele pique. Mas tem dia que simplesmente se dá um passo. Um passo. E o que é interessante? Um passo adiante, dia após dia, fará você andar uma grande jornada ou uma grande maratona. Isso tem que estar gravado, consolidado na sua mentalidade. Peterson, mas você não entende. O meu companheiro de trabalho, Peterson, você não entende. O meu familiar, o meu isso, o meu aquilo. Eles conseguiram, eles já chegaram, eles têm, eu não tenho. Você precisa entender o seu time. O seu time. Segundo semestre chegou, sim, você vai analisar o que você fez de extraordinário no primeiro semestre e você vai falar, isso aqui eu preciso repetir. E você vai analisar o que você fez de ruim e falar assim, o que eu preciso parar de fazer. Você vai fazer algumas análises e isso vai começar a tirar você do lugar comum. E se você, presta atenção nessa palavra aqui, inclusive eu vou escrever, e se você permanecer, você vai chegar lá. Se você, independente das circunstâncias que estão acontecendo, os resultados não são tão extraordinários, mas eu vou permanecer. Sempre, sempre. É claro que vai ter momentos que eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um desenho bem bacana. Não, tá ruim esse desenho aqui, não gostei dele. Vamos apagar. Mas isso aqui é interessante. É claro que, entendendo que a vida é uma maratona, você vai ter momentos que você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ajustar as suas velas. Isso aqui é uma vela do barco, do seu barco. E vai ter momento que você vai falar assim, eu preciso ajustar essas velas, eu preciso ajustar para dar um novo direcionamento. É claro que você não vai ficar estático, é claro que você não vai persistir no erro. É claro que você precisa ter uma análise sistemática de tudo. É claro que é importante você chamar alguém para dividir algo que, na sua perspectiva, você não consegue ver solução. Ou você acha que está certo nisso. Quem sabe um ponto de vista de outras pessoas que acreditam em você, que estão torcendo por você e que querem ver o seu extraordinário, o seu sucesso, quem sabe ouvi-las. Quem sabe ouvi-las. E isso tem a ver com
Entender que a vida é uma maratona, permanecer e ajustar as velas para o que precisa ser ajustado. Não é uma questão assim, não, vou permanecer. Permanecer no eu? Não, vou permanecer nessa jornada. Que você já sabe que no primeiro semestre já não deu o resultado que precisava dar para você. Então, é uma maratona, é verdade, é uma maratona. Onde eu preciso permanecer? É verdade, preciso permanecer. Mas eu preciso também ter humildade, sabedoria para ajustar ou reajustar as velas. Outra vez, dá uma pausa aqui e escreva algumas coisas que eu falei, entendendo das vezes que... Bora? É um exercício. Às vezes que você achou que todo mundo já chegou e você não tinha chego. E hoje você está entendendo que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. E coloque aí quantas vezes você se autocobrou achando que já tinha que ter esse resultado nesse momento. Coloca aí, escreve quantas vezes você foi cruel com você mesmo, coisa que você não faria com o seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga. Coloque aí circunstâncias que você precisa renovar com você. E quando eu digo renovar, daí é um exercício legal, tá? Você vai escrever isso e você vai renovar o compromisso de permanecer. Eu entendo que isso é importante para mim e eu vou permanecer nisso. Eu não sei qual é a sua meta, seu objetivo. Então você vai escrever o que realmente é importante que eu preciso permanecer. Pense, reflita e se aprofunde. E daí escreva. E daí você vai colocar, eu preciso permanecer nisso e nisso. São coisas fundamentais. Às vezes são princípios. Geralmente na minha vida eu coloco essas coisas como princípio. E daí eu anoto eles falando, isso aqui é um princípio, isso aqui eu sempre permaneço nesse. Ok? E aqui, outro exercício. Coloque aqui para você o que você precisa ajustar na sua vela do seu barco. O que precisa ser ajustado? Entendendo que a vida é uma maratona, eu preciso permanecer em algumas coisas, mas eu preciso ajustar as velas para alguns outros destinos, alguns outros direcionamentos, porque se eu manter esse rumo, eu sei que não vai dar bom, assim como não deu em algum outro momento, ou como eu vi que aconteceu com o meu concorrente, ou como eu vi que já aconteceu com pessoas X, Y, Z. E você sabe o seguinte, né? O inteligente é aquele que aprende com os seus erros, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então você analisa o cenário, analisa os concorrentes, analisa pessoas que já passaram por lá, que já chegaram onde você quer chegar e veja os erros que eles cometeram e como abreviar esse tempo não cometendo esses erros. Beleza? Essa é a segunda etapa, eu vou para a terceira, mas aqui você vai dar uma pausa para escrever essas coisas. Pausa aí, escreve se você quer realmente se aprofundar nisso. Vai lá!